Olá, o programa Destaque está no ar. Para falar os detalhes do Congresso Cearense de Direito Administrativo, que acontecerá nos dias 12 e 13 próximos, agora em novembro, aqui em Fortaleza, o programa Destaque recebe essa semana a Procuradora-Geral do Tribunal de Contas do município, Leiliane Feitosa. Ela é mestre em Direito Público, é presidente e coordenadora científica do evento. Tudo bem, doutora Leiliane? É um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é nosso. Bom, vamos falar ao nosso telespectador do que é que se trata o Congresso de Direito Administrativo, onde é que ele vai acontecer e a importância dele, o público-alvo, enfim. Bom, o Congresso realizar-se-á nos dias 12 e 13 de novembro, né, praticamente daqui a 2 semanas, no Hotel Vila Galé. E é um congresso, como o próprio nome está dizendo, cearense de direito administrativo. Por quê? Nós temos tentado desmistificar a ideia de que apenas no Sul, nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é que se congregam os grandes juristas. E, por vezes, nós sabemos que o deslocamento das pessoas para esses locais é também muito dispendioso. Então, a nossa proposta, ao fazer um Congresso Cearense de Direito Administrativo, é tentar demonstrar que aqui no nosso estado do Ceará, nós temos grandes nomes exponenciais dentro do ramo do direito administrativo, não só do direito administrativo, temos no direito constitucional o nosso grande e eterno professor Paulo Bonavides, no direito tributário, doutor Hugo de Brito, enfim, nós temos grandes nomes jurídicos no nosso estado e que é chegado o momento que o estado seja conhecido também e respeitado dentro do nosso estado democrático de direito, dentro do Brasil, tá certo? Como um grande estado propagador e divulgador das coisas que estão acontecendo no mundo jurídico. Então, a feitura desse congresso, ela foi, digamos assim, pensada justamente neste propósito de valorizar muito, muito mesmo os grandes nomes do estado cearense. Nós não podemos deixar de ressaltar que há alguns convidados de fora, obviamente, que são algumas professoras doutoras da USP, que vão ministrar palestras também no nosso congresso, mas nós fizemos isso justamente de propósito, porque nós já trocamos, quando for mais ou menos em meados de maio, fim de abril, essas mesmas pessoas aqui do Ceará estaremos fazendo um congresso lá. Ou seja, há essa necessidade desse intercâmbio para que as pessoas, de uma vez por todas, consolidem a ideia de que o estado do Ceará é detentor de grandes figuras jurídicas em todas as áreas do direito, desde administrativo, constitucional, tributário, financeiro e por aí vai. Você me perguntou também sobre o público-alvo. Quem seria o público-alvo? Eu, enquanto membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, nós trabalhamos muito com os municípios, né? Então, nosso público-alvo, obviamente, que é a administração municipal. Mas não se restringe à administração municipal, porque justamente quando nós formatamos esse congresso, nós escolhemos para abertura e para homenagear o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Fernando Oliveira, juntamente também com o Dr. Martônio Monte Alverne, que é o Procurador-Geral do município. Por quê? Essas pessoas, para mim, são grandes nomes que representam os dois executivos pilares do nosso Estado, do Estado e do município. Então, o público-alvo desse congresso não se restringir-se-á somente aos municípios. Ele é aberto a todos os procuradores, inclusive procuradores do Estado, certo? A todos os demais procuradores, porque aqui nós vamos ter também procuradores da República, membros do Ministério Público, procuradores da Fazenda Nacional, enfim, o congresso ele tem mais de 14 palestras, todas concatenadas dentro de uma linha de aperfeiçoamento e possibilidade de informar a todas aquelas pessoas que trabalham com a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, os temas que serão objetos do Congresso serão todos ligados à gestão pública ou vai se estender? Sim, não, ele tem digamos assim, um enquadramento, um emolduramento dentro da administração pública. Eu não diria gestão pública, porque a gestão, ela dá uma conotação um pouco só de gerência, né? A parte do executivo. Não, e nós temos aqui vários temas, inclusive com a base principiológica, temas
de princípios constitucionais, temas sobre greve na administração pública, temas sobre contratos internacionais, enfim, todos os temas que estão em voga dentro do direito administrativo, temas sobre o direito que é consagrado ao indivíduo quando presta concurso público. Nós temos vários temas e que todos eles, digamos assim, eles permeiam em todas as esferas da administração pública. É isso que eu estou querendo dizer, desde a municipal, a estadual como a federal. O propósito foi justamente tentar demonstrar que o Ceará vai liderar, e nós estamos fazendo isso porque realmente começamos esse ano com um grande congresso que nós realizamos em maio, temos esse agora, e ano que vem nós já temos várias ideias que nós queremos pôr em prática. Nós queremos colocar de uma vez por todas a consagração do Estado do Ceará como um grande polo de divulgação e de fomentação das ideias jurídicas. Quebrar um pouco com essa história que tudo só acontece em Brasília e em São Paulo, sabe? É uma tentativa, obviamente que pode ser um pouco de pretensão da nossa parte, mas eu não acho não, porque os grandes nomes do nosso Estado brasileiro, a nível jurídico, também estão aqui no Estado do Ceará. Então, com toda certeza, as pessoas virão para cá com todo prazer, porque essas pessoas que ministrarão as palestras nada mais são do que os grandes juristas do nosso Estado brasileiro. Esse é o primeiro congresso cearense? De direito administrativo, sim, porque nós temos outros que nós fazemos parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Esse, inclusive, nós estamos também trabalhando, mas vai acontecer no Rio Grande do Sul, em Florianópolis. São 2, né? Agora, cearense, esse é o primeiro, dentre muitos que nós realizaremos com fé em Deus. E ministrando essas palestras, alguns dos nomes que vão estar presentes nesse evento. Então, vamos citar, né? Como eu já falei para você, nós vamos abrir com o doutor Fernando Oliveira e o Martônio Monte Alverne, que ambos são procuradores, né, do Estado e do município. Vamos ter o doutor Djalma Pinto, trabalhando a moralidade. Vamos ter o doutor Luiz Alcântara, que é promotor, que trabalha sobre a corrupção na administração pública. Vamos ter o doutor Alexander Salles, procurador da República, que vai trabalhar sobre controle e responsabilidade civil do Estado. Vamos ter o juiz federal José Eduardo de Mello, que vai trabalhar justamente sobre controle jurisdicional dos atos administrativos. Teremos a parte de previdência social e débitos junto à União, que vai ficar com a doutora Denise Lucena e 2 auditores da Fazenda Nacional. Teremos a parte de princípios constitucionais no processo administrativo disciplinar, que é com o grande cearense José Armando Costa, né? Teremos a greve no serviço público, que será ministrada pelo procurador do trabalho Gerson, tá certo? Todo mundo conhece o Gerson Marques. Teremos o controle das contas públicas, que o presidente do Tribunal de Contas, doutor Ernesto Saboia, vai ministrar uma palestra. E, finalmente, teremos o direito à nomeação em concursos públicos, que vai ser pelo juiz federal Agapito Machado Júnior. Depois desses nomes, que todos são cearenses, aí nós temos as nossas 3 amigas professoras da USP, doutoras, que nós convidamos, que é a doutora Irene, a doutora Dani e a doutora Cristiana, que todas vão falar sobre limites e razoabilidade de ato administrativo, previdência para o servidor público e os contratos administrativos generalizados, né? Então, assim, você vê que a gente fez uma mescla de todos os temas que podem realmente despertar interesse para as administrações públicas, frisando novamente, repisando, sejam elas municipais, estaduais ou federais, né? Todas voltadas para procuradores, advogados, assessores, membros do Ministério Público. Enfim, é um congresso que congrega dentro da sua temática os diversos temas que possam ser despertadores e fomentadores para a prática de uma administração mais eficiente. Bom, falando em congresso voltado para a administração pública, como é que anda o processo de fiscalização do TCM em relação ao interior do Estado e até a própria capital? Ah, que bom, né? Essa pergunta também é bem interessante porque calha com a minha função. O Tribunal de Contas, no ano de 2008, nós tivemos a oportunidade de passar nos 184 municípios ministrando palestras, ministrando cursos, o presidente Ernesto Saboia e eu, e alguns outros técnicos do tribunal, justamente para abalizar, para dar conhecimento aos gestores e todos aqueles que se interessassem em fazer uma boa prática administrativa. Esse ano é o ano da cobrança, digamos assim. Isso. Em 2009, o Tribunal de Contas está, até o término
de novembro, meados de dezembro, nós estaremos finalizando a fiscalização in loco, ou seja, no local dos 184 municípios cearenses. Essa fiscalização, ela se dá mês a mês, através de municípios que eles são escolhidos dentro de uma matriz. Essa matriz, ela é criteriosa no sentido de que, ora, tem denúncias que são ofertadas pelo Ministério Público ou outras coisas, ora, atrasos perante o tribunal, ou seja, todo mês sai uma média de 18, 20, no mínimo 13 municípios que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas para que perfaça, ao final deste ano de 2009, toda a completude dos 184 municípios que integram o nosso estado do Ceará. Existe alguma prefeitura, existem prefeituras mais visadas no estado todo ou não? Todas são fiscalizadas dependendo de denúncias ou existe algum processo continuado? A sua pergunta é bem pertinente no sentido de que o princípio da isonomia faz com que o tribunal fiscalize todas de forma igualitária, sendo bem redundante até. Todos terão que passar pelo mesmo estilo de fiscalização. Agora, quando você me pergunta, existem prefeituras ou municípios mais visados, o que pode acontecer, e isso graças a uma perfeita integração que está existindo entre o Ministério Público Estadual e o nosso Ministério Público de Contas, junto ao tribunal, é que alguns municípios estão sendo denunciados, tá certo? Pelos promotores. E esses promotores trabalham lado a lado com a gente para que tenham uma resposta mais efetiva, mais significativa e mais célere possível. Então, essa visibilidade que o tribunal dá não é direcionada por questões A, B ou C, assim, tipo questões aleatórias, não. A visibilidade de algum município ser fiscalizado de uma forma igualitária aos outros, mas de uma forma mais contundente, se faz em decorrência a denúncias do Ministério Público. O Ministério Público, hoje estadual, é um grande parceiro do Tribunal de Contas. Nós contamos com o apoio de todos os promotores do Estado do Ceará, em especial com um órgão chamado PROCAP, que é chefiado pelo Dr. Maurício Carneiro, a quem eu sempre rendo as minhas homenagens, tá certo? E que vem corroborando de uma forma efetiva para o trabalho do tribunal. Então, se você me perguntar, há municípios que têm maiores problemas? Sim, há municípios que têm maiores problemas, mas todos dentro dessa linha de fiscalização igual aos demais. Agora, apontados por um promotor que, por exemplo, queira uma atuação mais incisiva do Tribunal de Contas. Esse congresso, inclusive, tem muito a ver com esse momento, porque durante a fiscalização nós observamos que, passado o ano todo, muitas coisas continuam iguais. Nós passamos ano passado dando informações, dizendo o que é que os municípios deveriam fazer, como os prefeitos deveriam atuar, mas, infelizmente, ainda existem práticas que a gente pensava que não era para existir mais. Como, por exemplo, o tribunal avisa na quinta-feira quem são os municípios que serão fiscalizados, essa divulgação é feita em jornal, eles são informados e continua a mesma loucura. Quando é no fim de semana, parece que não tem nada feito, eu não sei para que eles pagam tanto e tão bem a advogados e contadores, mas é uma loucura como sem igual, tentando arrumar a casa, como se diz. Então, isso é que eu não consigo entender, como é que na altura desse campeonato as pessoas insistem ainda em viver tão desarrumadamente. Porque eu já disse isso e vou dizer de novo, é muito mais fácil fazer as coisas certas. Porque você fazendo a coisa certa, você fica tranquilo, mas não, o povo insiste em fazer errado. Aí faz errado, tem uma preocupação danada para tentar resolver o problema do erro, fica sempre em defasagem, porque o erro às vezes não te permite de consertar a tempo, né? Para fazer a coisa certa. Quando é avisado, você falou que é avisado numa quinta-feira para ser fiscalizado na segunda, quando? Na segunda. Então, na verdade, eles têm sexta, sábado e domingo, são os 3 dias de loucura e de polvorosa dos municípios que serão fiscalizados na segunda. Quando não deveria ser. Porque é como eu chegar para você e dizer, Fabiana, eu vou na tua casa. Tu já sabe que eu vou Você já me espera na sua casa a qualquer momento. Mas porque você sabe que você tem que ser controlada. Vamos partir dessa premissa, né? Aí você me espera a qualquer momento, aí eu chego para você e digo, Fabiana, eu vou na tua casa. Ótimo, Leiliane, quanto? Que hora você chega para eu preparar um chá para você? Que hora você vem hoje, vem amanhã? Tá tudo bem, tá tudo sob controle, tá aqui, pronto. Mas não, você fica louca, não pelo amor de Deus, e quando é que tu vem mesmo? Segunda-feira, e faz aquele estardalhaço, quer dizer, significa que alguma coisa não está certa. Então, essa, lamentavelmente, vem sendo a constatação que eu estou fazendo ao visitar alguns municípios. Obviamente que eu não estou indo, isso aqui é importante frisar,
para ser justa, eu não estou andando em 184 municípios, porque eu não tenho condição física, né, nem temporal para poder fazer isso. Então, em toda fiscalização, eu escolho geralmente 2 ou 3, que obviamente não é uma escolha pessoal, é uma escolha impingida pelo pedido de promotores. Então, aqueles promotores que me chegam primeiro ou que me pedem, eu estou indo ao município acompanhar a fiscalização. Aqueles que não estão com problema ou que não pedem esse reforço, nós não estamos indo. E nesses que nós estamos indo, nós estamos constatando realmente esse tipo de prática, né? E daí, que tipo de atitudes o TCM acaba tomando para defender o patrimônio público e fazer o ordenamento jurídico, né? Cumprir? Olha, nos casos mais gritantes, como eu falei para você, o TCM, devido a essa profunda sintonia com o Ministério Público, as ações estão sendo propostas incontinenti, até com pedidos de afastamento e tal, né? Obviamente que o Tribunal de Contas, ele tem um processo administrativo, que é o processo pertinente ao próprio Tribunal de Contas, que lhe é bastante peculiar, aonde após a fiscalização é feito um relatório. Esse relatório é dado vistas de imediato ao membro do Ministério Público, ao promotor, mas esse relatório ele vai formalizar, digamos assim, ele vai integralizar um processo, que vai depender da natureza. Às vezes pode ser um processo de contas de gestão ou uma tomada de conta especial, enfim. A depender da natureza do processo, ele segue um trâmite, que é um trâmite preconizado pela lei, mas em regras gerais é o quê? Depois desse relatório, a parte é informada de tudo aquilo que foi detectado contra a sua gestão, para que ela possa vir a se defender. Aí tudo isso tem os prazos legais que estão previstos em lei, né? Aí ela tem o prazo de defesa, aí depois da defesa é feita nova informação técnica em cima daquilo que ela alegou de defesa. Muitas coisas são indefensáveis, porque nós estávamos presentes e nós constatamos, exemplo, cadê os processos licitatórios? Não, doutor, vamos já apresentar. Vamos, eu estou aqui sentado esperando, cadê? E passa 2 horas, passa 3 horas, 5 horas da tarde os processos não chegam. Não, doutor, é porque vai... Olha, lamentavelmente, os processos não estão aqui, porque não é possível que eu passe o dia todinho aqui pedindo um processo licitatório e esse processo não chega. Então, nós lavramos um auto, que é uma espécie de um auto de infração, né, que nós criamos no tribunal. É uma declaração onde fica consignado de que os processos não estavam na prefeitura, local que deveria estar, né? E aí, a posteriori, vamos ver o que é que eles vão inventar para se defender. Vão, no mínimo, dizer que o Ministério Público inventou, que nós não esperamos o suficiente. Passamos 2, 3 dias lá, os processos não apareceram, mas nós não esperamos o suficiente. O que é importante, e eu repiso de novo para o telespectador, é demonstrar que hoje o Tribunal de Contas, com essa atuação, com essa proximidade com o Ministério Público, com essa proximidade com a sociedade civil, a gente vem cada vez mais afunilando as possibilidades de uma administração inoperante, de uma administração inócua, né? Então, aqueles administradores que pretendem continuar nesse tipo de prática, eles vão ter muito problema no tribunal. Mas não é só no nosso Tribunal de Contas. Eles vão ter problema no Tribunal de Contas da União, porque vão ter problemas com os convênios celebrados. Eles vão ter problema no Tribunal de Contas do Estado, também em relação aos convênios celebrados, repasses, né? De ordem estadual ou de ordem federal. Enfim, é como eu digo, vamos tentar trabalhar certo, que se torna mais fácil, mais prático e muito menos mesmo, dor de cabeça para o cidadão. Existe alguma maneira de provar à sociedade que esses administradores estão sendo punidos? Porque muitas vezes acontece que ele é afastado, daqui a pouco tem uma boa defesa e acaba retornando ao cargo. Como é que fica esse procedimento? Veja bem, o Estado Democrático de Direito ele é criado com suas diversas instituições constitucionais justamente para que cada uma cumpra o seu papel dentro da competência que lhe cabe, né? Então, o Tribunal de Contas faz aquilo que lhe compete, ou seja, julga as contas dos gestores e ordenadores de despesa e aprecia as contas dos chefes do Executivo. Depois daquele momento, ele encaminha as providências que devem ser adotadas para os órgãos competentes. Ministério Público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral, enfim. E esses, então, continuam a agir através das ações e afastamentos, como você mesmo disse. A população, a sociedade, o que ela tem que tentar visualizar é aonde está pegando, ou seja, aonde é que para o processo. Se o tribunal fez a parte dele, se o Ministério Público fez a parte dele e o Judiciário fez também a parte dele, se não fez, por que não fez? E se fez, então, o que é que está errado? Né? Então, assim, a questão tem que ser analisada, eu acho, se você me pergunta, a sociedade tem como acompanhar, Leiliane, se está sendo
produtivo, se está sendo realmente exitosa essas ações do Tribunal de Contas? Tem, porque o Tribunal de Contas hoje tem um portal da transparência que ele divulga todos os seus julgamentos, tá certo? O Tribunal de Contas está constantemente no jornal, noticiando. Nós temos uma cobertura, eu acho que quase que em loco. Todas as sessões do tribunal tem jornalista lá. Agora, o que é feito quando sai do tribunal, aí a sociedade já tem que acompanhar em cada instituição que compete. Ministério Público, cadê? O Ministério Público está propondo as ações? Não. Por quê? Propôs? Como é que está? Em que pé está, né? Então, assim, tem que procurar saber cada instituição, dentro da sua competência, se ela está fazendo ou não o papel que a Constituição lhe outorgou. Então, a senhora acredita que existe alguma forma de induzir a sociedade a ela própria estar fiscalizando a administração pública, estar cobrando de uma certa forma, acompanhando a sua prefeitura, o que é que tem feito? Eu acho que não é nem uma indução, é uma necessidade mesmo. Todos nós, enquanto cidadãos, todos nós, enquanto membros dessa sociedade, membros desse Estado, a gente não pode mais ser conivente e às vezes é preguiça mesmo, né, de não querer saber. O trabalho, a vida do dia a dia, às vezes nos toma tanto tempo. E às vezes é ignorância também. Mas sabe, Fabiana, eu nem entendo a ignorância, porque eu acho que não é necessário que você entenda, como nós, o Ministério Público, entenda perfeitamente sobre as contas públicas. O que precisa, às vezes, é um pouquinho de compromisso. Um pouquinho de interesse em saber o que é que está sendo feito com o que é seu. É mais ou menos a mulher que se preocupa em saber onde é que seu marido anda. Entendeu? Eu tenho certeza que qualquer esposa que tenha, digamos assim, ou esposo, né, que tenha preocupação, que tenha amor por aquilo que ele quer do lado, por aquela pessoa que ele quer do lado, ele vai se preocupar, ele vai cuidar, ele vai zelar, vai procurar saber o que é que está fazendo, onde é que você está, o que é que você precisa e tal. Bem, eu acho que a sociedade, o povo, o cidadão, que não se dá o mínimo de trabalho de saber o que é que está sendo feito com o seu dinheiro, de uma certa forma, ele não está amando muito o que é seu, não. É como se ele dissesse, deixa pra lá, aquela música mesmo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? O problema é aonde ela vai me levar. Pode chegar um determinado momento que ela me leve em determinados mares amargos, sabe, que eu não consiga suportar. Então, é bom abrir o olho e é bom não ter essa indução, não. É bom ter esse compromisso social em participar, em atuar, fiscalizando aquilo que lhe pertence. Nos bastidores da Assembleia Legislativa, a gente escutou muito que essa foi as eleições mais corruptas que teve nos últimos anos. Como é que a senhora avalia essa afirmação? Isso aí não é muito da minha competência, porque essa parte da fiscalização eleitoral compete quem fez aos membros do Ministério Público e aos juízes eleitorais. Eu realmente, por uma questão de ética, eu prefiro me restringir o direito de opinar sobre isso, porque realmente não participei de forma ativa dessa fiscalização, não me compete. A única coisa que eu gostaria de dizer é para o povo, essa aí eu posso falar, é que o povo não precisa estar esperando por promotor, ou por juiz eleitoral, ou por desembargador, enfim, não precisa esperar pelo aparato estatal para dar sua resposta, não. O povo precisa participar. E ele participa como? Ele participa votando, exercendo o seu direito de votar, exercendo a sua cidadania. Então, é assim, sabe que a pessoa é corrupta? Tem provas, porque na cidade, no interior principalmente, você consegue constatar de forma muito clara aquelas pessoas que fazem manipulação de outras, com questões de dinheiro, com questões de poder. Então, minha gente, cabe a vocês, é aquilo que eu digo de novo, retorna a mesma frase que eu disse, é cuidado que é seu. Se você acha que deve deixar ao largo isso aí e continuar aquela pessoa no poder, deixe na mão dos promotores, do juiz. Agora, a questão é, quem vai sofrer as agruras não serão só os promotores e os juízes. Com certeza você vai padecer do mesmo sofrimento. Quando eu digo você, nós, aqueles que não efetivamente fizermos algo em prol de uma melhoria geral da sociedade. Por que acaba caindo no esquecimento da sociedade justamente isso? Aquele que foi um mau administrador público, por que as pessoas acabam esquecendo o que é que aconteceu? Como exemplo, vou dar um exemplo do nosso presidente Fernando Collor, que hoje já está aí politicamente na área atuando também, e na época foi todo aquele processo de impeachment e agora está aí. Como é que você vê isso? Essa é uma análise que requer muitos considerandos, mas de uma forma bem en passant, bem breve,
Eu te diria que, em primeiro lugar, isso tem um pouco a ver com a cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele tem uma tendência pacifista, uma tendência de acomodação. Isso, ao meu viso, o pouco que eu sei, perdão àqueles que, porventura, saibam mais sociologia do que eu, mas o pouco que eu estudei, a gente analisa esse perfil do nosso povo. Não é um povo que seja, assim, tomado por grandes violências, por grandes guerras. Não, nós não somos assim. Então, essa tendência de acomodação e essa tendência pacifista acaba gerando também uma tendência para o esquecimento. Ou seja, a coisa quando está incomodando é tipo assim, como uma pedra no sapato. Está incomodando, enquanto você não tira a pedra, você fica realmente desconfortável. Mas na hora que a pedra sai do caminho, você esquece o mal que ela causou ao teu pé, né? A dor que você sofreu e tal. Então, o que eu conclamo muito é que determinados esquecimentos, eles não podem ser feitos porque a consequência, a dor, o mal que ele causou, não foi só naquele período. Ele vai se perpetuar, às vezes, por muito tempo. E isso acaba pegando o teu filho, o meu, quiçá outras gerações da nossa descendência, né? Então, assim, eu acho que o povo brasileiro está começando, e é porque nós temos 21 anos de Constituição já, né? A Constituição nossa é de 88, nós já estamos em 2009, mas eu acho que o povo brasileiro está começando a despertar para que não se fique nessa letargia de que essa coisa do esquecimento ela já não é mais tão cabível. Agora, eu te responder isso, que já está de uma forma satisfatória, lamentavelmente não está. A gente precisa impingir isso nos nossos jovens, nos nossos amigos, em nós mesmos. Você enquanto veiculadora, eu enquanto profissional dentro de uma determinada área, né? Para que as pessoas fiquem sempre alertas. Não é para ficar feito, sabe, eternamente em ponto de briga. Não, vamos brigar com todo mundo. Não, eu acho que a postura pacifista é até interessante. O nosso presidente, na época da campanha, conclamou tanto isso, né? Ele era o Lulinha Paz de Amor, né? Paz e Amor, né? Mas essa coisa é boa. A paz, eu acho que é muito bom. É excelente você viver em paz. Mas você não pode viver numa falsa paz. Você tem que viver numa paz em que ela verdadeiramente reflita a realidade. E não uma paz forjada ou uma paz maquiada para que as pessoas menos avisadas e menos estudadas, digamos assim, as menos privilegiadas, né? Fiquem iludidas com uma coisa que não é real. Doutora Leliane, para finalizar, em relação à administração pública, existe alguma ação hoje, algum processo que possa vir, não denunciar, mas na hora que chegou o final da legislatura daquele determinado administrador público, quando ele vai se candidatar novamente, fica algum registro de alguma atuação dele que não foi cabível, que foi irregular ou não tem esse vínculo que possa vir atrapalhar ele se reeleger? O tribunal fornece uma lista que, diga-se de passagem, toda vida que isso acontece, o povo fica apelidando de lista negra, lista não sei o quê, né? Mas essa lista, ela é com previsão legal. O tribunal fornece todo o fim, na época dos mandatos, né? Ele fornece para o Tribunal Eleitoral, ele fornece também para o Ministério Público, com os nomes daquelas pessoas que têm suas contas julgadas irregulares, né? Que estão com problemas de improbidade administrativa. Enfim, não tem como essas pessoas não serem, digamos assim, distinguidas das demais que estão ok. Então, a sociedade pode, inclusive nesse momento, tomar conhecimento que o tribunal publica isso, né? Agora no seu site de transparência, isso vai ser publicado na época. E afora isso, eu acho que o tribunal é um órgão aberto. Qualquer cidadão que queira saber, por exemplo, você é do município de Sobral, dando um exemplo, você quer saber como é que está o seu município, você vai lá no tribunal e você sabe como é que estão as contas do prefeito A, B ou C. Você não precisa esperar até as eleições municipais, daqui a 3 anos, para você saber se aquele prefeito é ou não um prefeito condizente com o seu município, né? Então, você pode acompanhar todo ano. Nós estamos nesse ano aqui de 2009, nós já temos, em 2010, toda a possibilidade de você saber como é que foram as contas, como é que foi cumprido o orçamento, como é que foi a programação, enfim, tudo. Então, eu acho que o que importa é a sociedade começar a entrar dentro dessas instituições, conhecer melhor essas instituições e participar junto conosco. Ok, nós agradecemos a sua participação. Ai, Fabiana, muito obrigada. E eu queria, então, só estender o convite a todos aqueles que tenham interesse para que façam, né, as suas inscrições no site www.direitoce.com.br.
ou no telefone 3264-3554 para participar do nosso Congresso Cearense no dia 12 e 13 de novembro no Hotel Vila Galé. Ok. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará, FVJ, Faculdade